Deus. Gostaram da igreja assim? Amém? Abre sua Bíblia comigo em Esdras. Deixa aberto em Esdras, nós vamos passear. Glória a Jesus. Ô Espírito Santo, aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias de restauração. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos levado a restaurar algumas coisas que Ele quer fazer. Aleluia. E para nós entendermos isso, eu quero pegar o livro de Esdras para a gente entender o que o Senhor está restaurando nesse tempo ao nosso coração, na igreja dEle, nesta casa apostólica, na sua vida e na minha vida. E eu quero começar no capítulo 1 de Esdras. Vamos ler do versículo 1 mesmo. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, o qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata e com ouro, e com bens e com bestas, além de ofertas voluntárias, para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então levantou-se chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Diga comigo: edificar a casa de Deus. Amém? Irmãos, Esdras começa escrevendo dizendo assim que Deus suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para proclamar uma palavra para que o povo de Israel, o povo de Deus, saísse de Babilônia para subir até Jerusalém, para edificar uma casa. E para nós entendermos isso, a gente precisa entender o que Jeremias profetizou. Porque isso é palavra de Jeremias. Nós não vamos ler, mas eu gostaria que você estudasse na sua casa, está em Jeremias capítulo 25. Jeremias, ele fala algo interessante, ele fala assim, ó: por 23 anos a palavra de Deus tem vindo a mim, e todos os dias eu tenho falado para vocês, mas vocês não deram ouvidos, vocês não ouviram a palavra do Senhor. Por isso Deus vai levantar a Babilônia e vai levar vocês cativos, e vocês ficarão cativos por 70 anos. Mas não se preocupem, Jeremias, ele não era um profeta do caos, como dizem alguns. Ele trouxe a palavra de Deus, mas automaticamente Deus já deu para ele a solução e o tempo. Ele falou: não se preocupe, depois de 70 anos vocês sairão de Babilônia. E é o que está acontecendo aqui no texto de Esdras. 70 anos depois, Deus levanta um homem que não tem nada a ver com o povo dele, que é o rei da Pérsia, para liberar um decreto, uma proclamação, dizendo: vocês precisam subir. Vocês precisam edificar uma casa para Deus, porque esta casa que vocês devem edificar, Deus me deu esse encargo.
E a Bíblia diz que ele escreveu um decreto. E das 12 tribos, gravem isso comigo. Das 12 tribos que estavam em Babilônia, apenas Judá e Benjamim sobem para edificar a casa de Deus. Pastor, cadê as outras tribos que não subiram? Porque a palavra de Deus vem para eles assim: saiam da Babilônia, suba para construir, e eles não foram. Irmãos, para a gente entender esse contexto, nós precisamos entender onde eles estavam e por que eles não saíram. Jerusalém estava em ruína. Não tinha mais o templo do Senhor. Havia destruído. Nabucodonosor, quando conquistou o povo de Deus e levou cativo, ele destruiu tudo. Inclusive os utensílios do templo. Foi levado, tirado do templo de Deus e colocado num templo pagão para adorar outros deuses. Não tinha mais casas lá. Na verdade, em Jerusalém ficaram apenas os pobres, a plebeia, aqueles que não tinham influência nenhuma. E as mentes pensantes, aqueles que eram chefes, como os chefes das tribos, como os sacerdotes, levitas, pessoas que tinham influência sobre o povo, foi levado cativo. Porque Babilônia é um ambiente espiritual. Quando o povo estava no Egito, o Egito ele tem um modelo de trabalho. Ele quer homens braçais, pessoas fortes, porque no Egito se constrói grandes pirâmides. Então, lembra quando eles estavam 400 anos como escravos no Egito, e quando Moisés desce para libertar eles, e Faraó fala: aumente a carga de trabalho deles. E eles dão trabalho? Isso é o Egito, isso é o mundo. O Egito significa o mundo. Não, eu só vou trabalhar. Não, eu só vou trabalhar. Tudo bem, você está no mundo, cara. Satanás ou Faraó tem aumentado a carga de trabalho, impedindo que o povo de Deus vai cultuar Deus. E as pessoas falam assim: não, mas eu estou trabalhando, pastor, é bênção. Mas tem aumentado a sua carga de trabalho de tal modo que você não tem tempo para cultuar. Isso é mundo, isso é Egito. É um principado. Então, se a pessoa só se dedica ao trabalho, ela está servindo ainda a Faraó, ao mundo, ela não foi liberta. E aqui a gente precisa olhar para dentro e verificar se nós estamos nesse ponto. Mas no Egito é muito braço. Lá ninguém pensava. Lá não tinha ninguém com intelecto suficiente para falar assim: nossa, vamos criar alguma coisa aqui para nos rebelar contra eles? Para nos levantar e guerrear, porque, irmãos, eles eram muita gente. Se eles se levantassem unidos, eles destruiriam o Egito em um dia. Era 2 bilhões de pessoas. Era muita gente, muita gente. Então, no Egito, eles não pensavam. Mas na Babilônia, eles já não eram escravos como eram no Egito. Eles já não tinham corrente sobre eles. Eles estavam em um cativeiro, mas eles eram livres. Fisicamente, eles podiam ir e vir, mas a mente deles, o estilo de vida deles, era um estilo de prisão. E aqui eu vejo muito nossos dias. Nós podemos ir e vir, mas na verdade há um cativeiro espiritual. Há um cativeiro que impede as pessoas de dar uma resposta, de pensar verdadeiramente. Esse intelecto, esse cérebro que Deus te deu, às vezes você não consegue pensar, porque você está no cativeiro espiritual. Então, Babilônia é um pouco diferente do Egito. Quando no Egito Deus quer libertar o povo, Deus manda um homem lá. E o povo está em casa e um homem chamado Moisés vai até Faraó e o confronta. Agora, na Babilônia não é assim. Na Babilônia, Deus dá um decreto para todo o povo sair. Deus levanta um homem chamado Esdras apenas para organizar, mas não para libertar. E aqui é uma chave, porque a gente espera no outro hoje a libertação, que na verdade Deus já deu, é somente a gente dar uma resposta.
Então a gente quer que alguém se levanta para nos libertar. Mas na verdade Deus já libertou você na cruz. Se você cresce, realmente você viveria liberto. Mas como ainda está a mente cativa, isso nem entra em você. Você não consegue falar, meu, o pastor está maluco. Mas no final você vai compreender. Babilônia, irmãos, ela foi formada. Essa cidade foi formada, está em Gênesis 10:10, por um homem chamado Nimrod. A Bíblia diz assim, que começou Nimrod a... Eu vou até ler para não falar da minha cabeça. Gênesis 10:10, abre aí comigo. Babel ou Babilônia, Babel significa confusão. Diga comigo, Babel significa confusão. Gênesis 10:10. E no começo do seu reino estava Babel. Olha para mim. E no começo do seu reino estava Babel. Um reino dividido, confundido, ele não permanece. Então, na verdade, esse homem começa um reino, com o nome de reino, mas por trás é confuso. É babilônico. Não é reino de Deus, como alguns dizem. E no começo do seu reino, Babel. Esse homem, Nimrod, construiu essa cidade. Em Babel, eles fizeram uma torre. Amém? Lembra da Torre de Babel? Teve até uma novela na Globo, em 1800 e alguma coisa. 1900. Chamado, acho que era Torre de Babel mesmo, alguma coisa Babel. Irmão, é uma confusão a novela. Agora, se a novela é assim, imagine lá. Mas o princípio desse homem é que esse homem ele era poderoso. Esse homem ele era um caçador de almas. Mas ele não era aquela pessoa que ganhava almas para Deus e o dava destino. Ele prendia essas pessoas nele. Ele tinha uma persuasão tão forte que ele falava às pessoas, estamos juntos, para construir o nome dele. Para construir o seu próprio nome. Criar uma torre para ser famoso. Criar uma torre para falar, nossa, chegamos no topo. Chegamos num lugar de destaque. Agora somos uma igreja relevante. Babilônia, irmãos, nunca foi um lugar de Deus habitar. E quando o povo vai para Babilônia, Deus, na verdade, está castigando o povo. Quer, pastor? Deus castiga. É a punição. Quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou Adão. Deus amaldiçoou a terra. Mas deu uma consequência, um castigo para o pecado de Adão e Eva. Agora ir para a Babilônia é um castigo, sabia? É um castigo de desobediência, por causa da sua desobediência. Porque Deus tem levantado homens como Jeremias, por 23 anos falando, volte-se a Deus, se arrependa dos seus pecados, volte para Jesus. Vai para um lugar secreto, busque a Deus. Não fique nessa mesmice espiritual que você tem vivido. Mas a gente não dá atenção, a gente não dá resposta. E na Babilônia, nesse ambiente que eles estavam vivendo, irmãos, Babilônia ela era espetacular aos olhos humanos. Estava falando com o pastor Júnior hoje. Quando você vai estudar, Babilônia tinha uma muralha de 90 quilômetros de muralha, cercando a cidade em volta do rio Eufrates. Só para você ter ideia, era tão larga a muralha que tinha um carro com 4 cavalos, conseguiu percorrer, caminhar por cima da muralha. Imagina 4 cavalos um lado do outro levando o carro. Tão larga que é essa muralha. Eles eram protegidos. Intocáveis. Aqui está tudo bem. O ministério já está pronto. Babilônia era
tão incrível aos olhos humanos que cativava as pessoas. Todo mundo que chegava na Babilônia ficava vislumbrado com tudo que eles tinham. Tinha jardins suspensos de mais de 30 metros de altura. Um jardim. Só para você ter ideia, irmãos, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na sua época. Sabe aquele lugar que você entra assim e você fala, uau! É esse lugar que eu sonhei? Era Babilônia. Babilônia era dessa forma. Tinha outras coisas na Babilônia. Babilônia ela não foi construída com pedras. Ela foi construída com tijolos. Qual é a diferença, pastor, de pedras e tijolos? Porque pedras ela é bruta. Tijolos é fabricado. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. O ambiente espiritual onde você não está em Babilônia, irmão, é pedra e pedra. O templo de Deus é construído com pedras, não com tijolos. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Agora, em Babilônia, fala assim, ó, façamos tijolos e construímos uma torre e vamos cercá-la com betume. Gênesis. Por que ele está dizendo isso? Porque o ambiente de Babilônia é tudo assim, ó. É uniformidade. Não é unidade. É todo mundo igual. Não tem diferença. Porque, irmãos, pode pegar essas britas aqui, ó. Tá vendo aqui? Quantas britas você acha que tem aqui? Milhares de britas. Pega 1000 britas assim e coloca uma do lado da outra. Vê se tem uma igual. Por quê? Porque é pedra. Agora, se você pegar esse tijolo aqui, esse é igual a esse. Porque isso é fabricado. Deus não constrói nada com fabricação, irmãos. Deus constrói com pessoas como você e eu. Pedras. Amém. Você é diferente de mim, cara. Por isso você está aqui. Porque se você fosse igual a eu, você não me aguentaria. Nem se aguentaria. Esse negócio, todo mundo é igual, é errado. Nós não somos iguais, não. Nós somos diferentes. Dá uma glória a Deus que agora você se sentiu amado por Deus. Glória a Deus, Jesus. Eu pensei que eu tinha que ser igual ao pastor, Senhor. Não tem não. Não tem que ser igual a mim, não. Deus chamou você do jeito que você é. Você é uma pedra sendo lapidada por Deus. Glória a Deus. Amém? E quando você estiver pronto, sabe o que Deus vai fazer? Te levar para o templo. A casa dele que ele está construindo. Então não é, isso aqui não é fábrica. Joga lá o cimento. Sai na esquina, está pronto. Não é assim. Babilônia é assim. No reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus é processos. E alguns levam meses, alguns levam anos. Mas o importante é que está no processo. O importante é você não desistir. E não sair do lugar que Deus plantou você. Não ir para o lugar da forma. Onde você entra e fala, passa por uma escola, um intensivão, 3 semanas você é pastor. Não é assim. Você precisa ser processado. Você precisa ser processado. E o que eu falo? Você precisa ser discipulado. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos. E quando Jesus ressuscita, e vai conversar com Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Ele fala, então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. 3 anos no discipulado e ainda essa pergunta do coração de Jesus para o coração de Pedro. Tu me amas? 3 anos, irmão. Será que Jesus não sabia que Pedro o amava? 3 anos acordando todo dia com Jesus. Subia um monte para orar com Jesus. Descia, viu Jesus transfigurado. Cara, será que Jesus não sabia? Mas para apacentar, conforme a palavra, ele precisava falar, demonstrar, porque ele acabava de trair Jesus uns dias antes.
Lembra? Isso, irmão, é processo. 3 anos ainda traiu. 3 anos sendo processado ainda traiu. Mas não saiu do lugar. Ele ficou no lugar. Ele ficou no ambiente espiritual em Jesus, diferente de Judas. Judas, quando ele fez o que fez, ele foi para a pessoa errada. Ele voltou lá no sacerdote para devolver aquilo que já tinha feito. Pedro não, Pedro foi chorar. Porque você está estudando, quem está sendo discipulado aqui está vendo. Estudou já. Que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Pedro chora amargamente. Depois vem um consolo de Jesus sobre Pedro. Babilônia, irmãos, ela tinha um sistema de irrigação de água que saía. Os caras fizeram de baixo mais de 90 quilômetros porque se você não sabe, era um lugar deserto. Mas em Babilônia tinha árvores. Esse sistema de irrigação de água eles fizeram para exatamente ter água suficiente para ter todas as maravilhas que eles tinham em Babilônia. Só para vocês terem ideia, os manjares da Babilônia era tão bonito de se ver, que quando Daniel está em Babilônia também, ele fala assim, eu não vou comer dos manjares do rei, eu vou comer verduras. Por quê? Legumes. Por que isso? Porque manjares é comida manipulada. Não é uma comida que tem demônio, mas é uma comida manipulada. E Daniel, ele vivia em um ambiente, ouviu falar de um ambiente, que o povo de Deus ia na terra pegar a comida. Para eles terem comida, não era a base de manipulação, tinha que chover, a bênção de Deus, cair na terra, dar fruto, e aí eles tinham comida. Era assim que acontecia. Agora na Babilônia não. Na Babilônia você sentava, mistura isso com isso, dá isso, tá aqui sua comida. McDonald's. Tá pronto. Babilônia era assim. E quando Daniel está lá, fala assim, não, eu não vou comer isso. Me dá só apenas legumes, coisas da terra. Coisas daquilo que a chuva cai e rega, brota, dá fruto, é disso que eu vou me alimentar. E a Bíblia diz que Daniel ficou mais forte do que todos. Porque estava se alimentando daquilo que era de Deus. Não daquilo que os homens davam. Irmãos, a gente precisa se alimentar daquilo que vem de Deus. Amém. Não daquilo que os homens estão dando para você. Que é manipulado. Não é genuíno. Aleluia. Não é genuíno. E olha nos meus olhos aqui. Você precisa buscar aquilo que vem da fonte. Que vem de Deus. Nisso você vai ficar forte. Agora, se você comer aquilo que está sendo manipulado, tu não aguenta. Você não vai ser... Daniel, irmãos, eu falo que ele foi sábio dos sábios. Deus deu para aquele homem, aquele jovem, algo diferente. Porque ele decidiu ficar com aquilo que vinha de Deus, não daquilo que os homens poderiam proporcionar. Aleluia? Pastor, você está falando de Esdras. E falou sobre restauração, restituição, reconstrução. Depois que Esdras recebe esse comunicado, essas duas tribos, 10 ficam, porque realmente, irmãos, eu tenho entendido que não é a multidão que segue, que é discípulo. A multidão pode até seguir Jesus, mas discípulos são poucos. É verdade. Porque sempre a multidão seguiu Jesus, mas discípulos mesmo são poucos. Aqueles discípulos que Jesus podia convidar para comer, ou convidar para orar, são poucos, não é muito. É por isso que eu não me vislumbro mais com multidões. Porque eu entendi que na verdade vale mais 2 na mesa sendo discípulo do que 100 sendo multidão. Glória a Deus. Vale mais 2 sentado à mesa por 1 ano e 2 meses
sendo discípulo e querendo ser discípulo, do que reunir uma multidão e falar, nossa, temos 100 pessoas. Por isso que aqui eu tenho falado que quando as pessoas vêm para congregar conosco, eu falo, você não vai ser membro aqui, você vai ser discípulo. Se você quiser ser membro, talvez você aguente 2 meses, mas você vai embora. Porque provavelmente a comida que você quer comer não é a pura, você quer manipulada. E a gente não tem essa para dar. Porque discípulo é diferente. Nós estamos vivendo esse tempo de edificação. E sabe o que Deus está fazendo? Esdras, capítulo 3, versículo 1 diz assim: quando o 7º mês havia chegado, os filhos de Israel estavam na cidade. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, acompanhe comigo. Agora eles saíram e o povo está lá, reunido. E a Bíblia diz que eles se reuniram como um só homem. Era uma multidão, uma galera, mas estavam como uma só pessoa. Isso é unidade. Isso é diferente de uniformidade. Isso é unidade. Você e eu sermos um. A oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, assim como eu sou um contigo, faça com que eles sejam um comigo. É um. Deus vem buscar uma igreja. Não é as igrejas, é uma igreja, irmãos. E se não é igreja, se você não tem comunhão com a igreja, não se preocupe, você não vai subir não. Credo, pastor, tá falando pra eu ficar aqui no inferno? Cara, fica onde tu quiser. Mas se você não for um com Cristo, tu não sobe não. É um. Então aqui já vai um recado para todo mundo, inclusive para quem está na internet. Não tem isso, Aline, de falar, eu não tenho comunhão com a igreja. Se é a igreja de Jesus, tem comunhão sim. Aleluia. Amém. Agora, se não tem comunhão, porque não é igreja. Não é igreja, irmão. Não é. Não é. Não é. Não é um só homem. É dividido. E a divisão não é de Deus. Deus não quer um povo dividido. Deus quer um povo unido. Há uma noiva. Jesus vai casar com uma noiva, com uma igreja. Amém, irmãos? Amém. Eles se reuniram como um só homem. Olha o versículo 2. Então, puseram-se de pé Jesuá, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, o filho de Saltiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Olha para mim. Eles sobem para Jerusalém para edificar o quê? O templo. Lembra? Ciro fala, sobe para edificar o templo. Irmãos, o templo, o que a gente vê? Exemplo, vamos falar aqui da casa. Pegar o exemplo de hoje, que a gente estava conversando. Bom, você começa a construir uma casa, na verdade você quer ver a casa. Amém? Você não quer ver cimento. Você não quer ver brita. Dentro de você está a casa pronta. Tem a planta da casa pronta. Mas antes da casa pronta, o que tem? Não tem um fundamento antes? Não tem... Quem aqui já trabalhou construção? Alguém? Ninguém? Meu Deus. Aqui o senhor? Antes de ter isso aqui, irmãos, não tem um fundamento? Não vai as vigas embaixo, os ferros? Mas a gente não fala assim, estou construindo uma viga. A gente não fala, irmãos, olha, lá no terreno X que eu estou construindo uma sapata. Ninguém fala isso. Fala assim, não, estou construindo uma casa. Amém? É o que Deus está fazendo. Deus está construindo uma casa, mas primeiro, ele precisa trabalhar os fundamentos. Deus já vê a casa pronta. Amém? Deus já vê a casa pronta. Mas ele vai trabalhar os fundamentos. E sabe quando a primeira coisa que eles vão construir dentro dessa casa espiritual do templo de Deus, a primeira coisa que eles fazem não é o fundamento do templo, mas o altar. Glória a Deus. E olha para mim agora, vou falar aqui, olha nos meus olhos. A primeira coisa é o altar.
A primeira coisa é a adoração. Não há construção de Deus se nós não estivermos em um ambiente de adoração. Tem pessoas querendo construir casas para Deus sem adoração. Sem o Deus estar na casa, irmão, não faz sentido. Não faz sentido eu construir uma bela mansão e não ter quem mora lá dentro. Entendeu? Eu construo uma casa e falo, tá bom, tá pronta. E uma vez na semana eu vou lá. Não é assim. Deus, quando Deus mandou fazer um templo, é porque Ele queria habitar no templo. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo. Você é templo de Deus. Deus está construindo você. Mas a primeira coisa que Ele vai fazer é o altar aí dentro. Se não alinhar um culto, se não alinhar um culto real a Deus, irmãos, não adianta ter casa. Então aqui, lá no versículo 3, 2, aliás, a Bíblia diz que eles edificaram o altar de Deus. Eles edificaram o altar de Deus. O altar serve para uma coisa, ele serve para o sacrifício. Né, já que é a obediência. Serve para sacrificar. Ninguém constrói um altar para se aquecer. É para ir para o sacrifício, macho. E aí que tá. Hoje a gente tira essa parte de sacrifício referente à nossa disciplina e colocamos nas costas de Jesus. Como se Jesus faz tudo, é só eu orar, vai lá. Vai na igreja lá e dá o dízimo e dá a oferta que vai ficar tudo bem. Mas você não ora, você não busca Deus, você não faz nada. Então você precisa se arrepender e falar, cara, eu não preciso ir para a Babilônia. Talvez eu estou aqui com Jeremias clamando, falando, cara, volta. Por algum tempo a gente está falando, se arrependa. Por algum tempo a gente está falando, não. Não é assim que Deus espera a sua igreja. E eu estou vendo uns vindo e indo, porque não aguentam. Primeira coisa que Deus vai fazer nesse tempo é restituir o altar. Por isso, irmãos, que nós agora, por enquanto, nós não vamos se preocupar com o templo. Se não restituir a adoração genuína no nosso meio, não adianta ter lugar. Se nós não queimarmos agora com carrom e violão, não adianta ter bateria, guitarra, telão, não adianta. Não adianta, não adianta. Às vezes nossa expectativa está num ambiente mais aconchegante. Deus vai dar, porque a palavra é dele. Amém. Mas ele só vai dar quando restituir isso aqui em nós. Amém. O altar. Então corre para que o seu altar secreto seja restituído. Corre para que sua vida seja restituída. Eu não estou preocupado, não estou mesmo, em ter um lugar físico top. Já recebemos, inclusive, até proposta. E mexe, a gente fala, meu Deus, podia ir para um lugar legalzinho. A gente está na caverna de Adulão, Senhor. Escondidinho, não pode nem fazer muito barulho. Mas Deus está tratando a gente. E se você passar por esse processo, macho, tu vai longe. Primeira coisa que Deus faz é restituir o altar. Então vamos lá. O que é restituir o altar, pastor? O altar é lugar de sacrifício. E a Bíblia vai dizer sobre o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ofertas sendo queimadas de manhã e à tarde sobre o altar. Isso eu vejo a nossa vida de oração, irmãos. Eu vejo o nosso devocional a Deus. Como você acorda? Você acorda como um cavalo? Meu pastor falava assim, ó. Tem pessoa que acorda como um cavalo. O cavalo, ele não espreguiça. O cavalo não acorda assim, ó. Não, o cavalo ele acorda e já vai pro trote, macho. O cavalo não tem isso. Eu vou acordar, vou escovar o dedo. O cavalo já... Tem pessoas que acordam assim, tipo, acorda, meu Deus do céu, meu Deus, eu tenho que trabalhar, meu Deus, eu tenho que faturar, meu Deus, meu filho na escola, meu Deus. Aí quando vê o dia acabou, dorme, cavalo, pum. Outro dia, meu Deus, é assim a vida.
Deus está falando, fala, amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. 2 momentos onde você deve parar. O que é isso? É um momento de intimidade com Deus. É o momento de você entrar lá e queimar incenso, adoração a Deus. E orar. Eu falei um dia lá no discipulado, eu falei, cara, eu estou com vontade de ouvir essa palavra aqui, essa frase aqui, ó. Deus falou comigo. As pessoas não estão falando mais isso, porque não estão ouvindo Deus. Antigamente a gente sentava com os jovens e os caras, o que Deus falou com você? Nossa, essa semana foi top, mano. Deus falou isso e tal, tal, tal. Aí você falou, meu, que revelação, que legal. Meu, tive um tempo, meu, foi bênção, o Senhor ministrou isso. Hoje, o que Deus falou com você? Ai, pastor, eu estou orando, pastor. Ai, pastor, tá difícil, pastor. Irmãos, está faltando sacrifício, está faltando incenso, está faltando queimar, está faltando oração. Então não adianta querer buscar fora o que está aí dentro de você. Só você pode fazer isso. Eu posso até orar por você, mas a melhor coisa é você orar por você. Amém? Eu estou aqui para orar por você. Eu sou pastor. Mas a melhor coisa é você orar por você. Por isso que eu digo para você, vai orar. Aleluia. Vai pela manhã, vai pela tarde buscar Deus. Sabe o que acontecia na Babilônia? Existiam vários deuses na Babilônia, inclusive Baal. O significado do Deus Baal é o Deus da fertilidade, ou Deus da prosperidade. Deus das riquezas. Baal significa isso. Mas uma das coisas que existia na Babilônia, existia um misticismo onde era assim, ó. Eles adoravam vários deuses. E era assim, o Júnior ficou resfriado. É um demônio. Então você precisa fazer um sacrifício. Olha aí. Você precisa fazer um sacrifício. Porque essa ação no seu corpo é uma ação espiritual de algum demônio. Não é porque você tomou chuva, andou descalço sem camisa. Não, não. Tava menos 1 grau e você tava bancando de alemão sem camisa e de boa. Não, não é por isso. É um demônio. Então, e aí tinha uns sacerdotes em Babilônia que ele monitorava as pessoas, inclusive os adoradores. Olha aí. Os sacerdotes que monitoravam os adoradores. Que você vai tocar? Não, essa música não toca. Irmãos, se é adoração a Deus, deixa fluir. Agora, se está sendo manipulado até a adoração a Deus, é Babilônia. É Babilônia, em ponto final. Não é reino de Deus, não. Não é reino de Deus. Falei pro Jefferson também, falei, pastor, flua. Que como assim? Mano, que Deus gerar em você. Vai orar, buscar Deus, e Deus vai dar para você. Eu não posso, como sacerdote desta casa, pastor, falar, faz isso, faz aquilo que eu comandar. Eu não mando em nada aqui, irmãos. Eu não mando nada aqui. Quem manda aqui é Jesus, a casa dele. Amém? Nós somos Esdras, só organizando. Mas nós não mandamos. A casa é de Deus. Amém, irmãos? Olha só. Fica aqui comigo, tá? Não vai longe, não. Traz a mente aqui. Concentre. Eles se reuniram como um só homem, unidade, e nesse ambiente eles edificaram o altar. É o que Deus quer fazer em nós. Edificar a adoração. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, desliga a televisão, ou liga no YouTube, coloca um louvor lá, pelo menos, se você não consegue adorar sem música, e vai adorar a Deus. Pare de ouvir sobre coronavírus e vai adorar Jesus. Ao invés de acordar e falar, eu quero saber a notícia, acorde e fala, eu vou buscar Deus. Aleluia. Irmão, seu dia vai ser maravilhoso. Amém. Vai ser ótimo, vai trabalhar até... Ah, meu Deus do céu. Faz votos, sabe? Faz aqueles votos assim, tipo, essa semana eu vou orar todo dia das 6 às 7 da manhã. Eu entro às 8 no trabalho, oro das 6 às 7, tomo um café das 7 às 8 e vou trabalhar.
Sabe essas coisas tipo de, cara, eu quero ser louco. Hoje eu li uma frase da camiseta do Júnior, do pastor Júnior, é assim, ó. Ah, você não tomou banho, né? Perdão, gente, pastor Júnior. Partiu, fazer loucura. Tomou de manhã, tomou de manhã. É muita espontaneidade, misericórdia. Você passar por essa escola, você vai longe. Tá muito frio. Partiu, vamos fazer loucura por Jesus. Não, faz loucura por Jesus. Faz loucuras por Jesus. Alguns também tomaram banho, fica em paz, macho. Esse cara aí, meu Deus, já veio passando estado de mim. Fica tranquilo, até a noite, até a meia-noite. A gente falou que você pensava que não precisava tomar banho. Olha só. Faz essas loucuras por amor a Jesus. Jejua, irmão. Pastor, eu não consigo jejuar. Consegue sim. Se o médico falar para você ficar 24 horas para você fazer um exame de câncer, tu fica. Agora para Deus tu não fica. Se o médico falar assim, ó, 24 horas, precisa ficar sem comer porque tem um negócio aí, a gente precisa fazer um exame. Tu fica. Tu não come. Tu não come. Agora para Jesus, pastor, eu não consigo. Consegue sim. Precisa tomar vergonha na cara e fazer. Aleluia. Amém? Olha nos meus olhos, é com amor. É com amor. Eu amo vocês, por isso que eu falo assim. Porque se fosse o outro, ia lamber você e falar, não, tá tudo bem, não tá bem. Eu quero ver vocês fluindo em Deus, por isso que eu falo assim. Eu quero ver vocês falando, pastor, meu, glória a Deus. Eu precisava levar esse chacoalhão, porque realmente, Senhor, eu preciso disso. Olha só, eles se reuniram como só homem e edificaram o altar. Altar é adoração. Quem de vocês toca algum instrumento aqui? Eu. 1, 2, 3, Eu toco 4, 3. Eu toco 3. 5, campainha, né? De cachorro. Ah, e colher? Esse é bom, mas jejua. Irmãos, é o tempo de você pegar seu instrumento e estar enferrujando, cheio de poeira lá, fechar seu quarto e começar a tocar para Jesus. Eu sei que alguns de vocês foram travados na adoração. Deixa eu ler um texto para vocês em Salmo. Abre aí comigo. Salmo capítulo 137. A Babilônia, ela tem... A Babilônia, ela tem essa faceta de distorcer a adoração. Esse ambiente babilônico, ele tem esse poder de fazer com que os verdadeiros adoradores realmente não fluam na adoração. Olha só o que diz em Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, ali nós assentamos, sim, choramos quando lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio. Porque aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção. E aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Olha para mim. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Eles estavam em Babilônia. Eles tinham harpas, eles tinham violão, eles tinham carrão, tinham teclado. Eles adoravam ao Deus de Sião, que é o Deus verdadeiro. Mas quando eles chegaram nos rios da Babilônia, a adoração ela foi cessada. E sabe o que eles fizeram? Eles penduraram os seus instrumentos. Nesse ambiente babilônico, até aqueles que são os adoradores, irmãos, não têm vigor para adorar Deus. Então, cara, para que eu vou tocar, né, Dudu? Para que eu vou tocar? Para que eu vou adorar? Para quê? Para que eu vou fluir no meu ministério? Não faz sentido. Esse ambiente aqui não é... Porque está cativo. Está cativo. Se você é um adorador, como instrumentista, porque todos nós somos adoradores, mas se você é adorador como instrumentista, se você tem
parado esse ministério que Deus te deu. Irmão, se você está aqui conosco, quero dizer, não estou dizendo nada de onde você veio e tudo mais. Mas você tem autonomia para fluir. Tira o seu violão, sua harpa. Tira ela dos rios da Babilônia. Tira ela lá do lugar que está pendurada e vai tocar para Jesus. Vai tocar para Sião. Vai cantar uma música de Sião. E olha só o que faziam. Aqueles da Babilônia falavam assim, ó. Toque para nós uma música de Sião. E sabe qual é a resposta deles? Vamos continuar lendo. Abre aí comigo, vamos continuar lendo. 4. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Como eu vou cantar ao Deus verdadeiro em Babilônia? Na Babilônia não flui adoração. Não flui, Júnior. Pode ter instrumento, mas não tem adoração. Pode ter show, mas não tem adoração. Porque a adoração ela precisa ser restituída junto com o altar. Se não tem altar, não tem adoração, irmãos. Se não tem altar, não tem adoração. Então não adianta falar assim, ó. Pô, canta a música, deixa queimar. Sem altar não vai queimar nada. Sem altar não queima nada, mesmo gritando. Ah, deixa queimar, deixa queimar. Lembra dos adoradores de Baal? Ficou o dia todo, irmão, adorando a Baal. Bateram em si, saíram sangue. E não aconteceu nada, Deus não veio. Agora, quando Elias vai orar ao Deus verdadeiro, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? O altar. De novo, o altar. Deus vai instituir o altar. Então o profeta se levanta e fala, primeira coisa, traz 12 pedras. Traz as pedras aqui, olha aí. Traz as pedras aqui. Traz as pedras aqui para restituir o altar. Restituir o altar, joga água. Joga água. Vocês têm sido limpos, lavados pela minha palavra. A água limpa você. Então joga água nas pedras, joga água nas pedras, joga água nas pedras. Mas meu Deus, vai molhar para cair fogo? O fogo, não faz sentido molhar para o fogo vir. Tem que estar mais seco para molhar, com Jesus é diferente. Tem que estar mais molhado para vir fogo. Se não tiver molhado, não vem fogo, irmãos. Amém. Joga a água da palavra aí depois você pode orar e falar, vem fogo, fogo vem e consome tudo. Amém. Então, é o momento do altar. Restituir o altar na sua vida, na sua casa, na sua família. Primeiro o altar, depois a estrutura. Depois o templo. Depois as coisas. Primeiro a sua vida secreta. Primeiro você chega lá e, ó, aquilo que a gente não faz mais. Ah, eu te dou no joelho, aleluia. Senhor Jesus. A gente não vai mais isso. A gente não ajoelha mais para orar. Não, pastor, tem que ajoelhar? Não, não tem, mas é bom. Aleluia. O altar sendo construído, a vida secreta de adoração. Vocês que ministram precisam ter a vida no altar. Principalmente a gente. Ah, e quem não ministra? Também. Mas agora eu vou falar para vocês que ministram. Precisa ter a vida no altar. Sacrifício de manhã e à tarde. Vocês precisam orar. É sobrevivência, é oxigênio. Se vocês não orarem, vocês morrem. E morrem mesmo. Não tem vida em você se você não buscar Deus. Talvez você vai sobreviver como um zumbi na terra, está andando. Porque o zumbi é esse movimento, mas não tem vida. Nós aqui, nós precisamos buscar Deus, irmãos. Nós precisamos buscar Jesus. Então tudo que tem tirado você de Jesus, elimina. Joga fora, não presta. Você não vai levar isso para a eternidade. Você não vai levar essas cargas de trabalho para a eternidade. Não vai. Se tem tirado você de Jesus, elimina. O Netflix você não vai levar para a eternidade. O Facebook, Instagram, você não vai levar para a eternidade.
mas a sua vida de devoção e oração a Deus, isso sim, irmãos. Na verdade, sabe o que eu vejo? A gente quer ir pro céu, quer? Você quer ir pro céu? Quer? Amém? Quer? Mas no céu você vai fazer o quê? Então vamos começar aqui. Aleluia. Se no céu nós vamos se prostrar e adorar Jesus, vamos começar agora. Irmãos, se a gente vai para o céu porque Ele está lá, a gente quer a eternidade, porque é um ambiente que Jesus está. Meu pastor fala assim, cara, você é um mentiroso se você quer ir para o céu, mas não ama Jesus aqui na terra. Vai fazer o que lá? Vai fazer o que no céu se você não ama Jesus aqui? Se você não ora aqui, se você não busca Deus aqui? Se você não se entrega aqui, se a glória de Deus não te toma aqui, você vai fazer o que no céu? Verdade, pai. Isso é uma mente escapista, quer ir para um lugar para falar que está um pouco melhor do que aqui. Não, Deus, o pastor Júnior falou aqui, a plenitude, número 7. Deus quer que você viva aqui o pleno dele. Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Você precisa começar agora, principalmente amando Jesus. Colocando o primeiro mandamento em primeiro lugar. Amando Cristo. Amando Jesus. Nesse ambiente, irmãos, que nós estamos vivendo agora aqui, uma palavra para a igreja local. Eu sei que alguns de vocês estão em crises. Inclusive porque vieram de alguns lugares. Mas uma palavra que Jesus falou é que depois que os fundamentos, que o altar for estabelecido, vai lá no versículo 9 de Esdras, por favor. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, irmãos. Esdras 3, 9. E aqui vai falar para alguns, para todos nós, inclusive para mim. Então se levantou Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá como um só homem. Olha aí de novo. Olha para fazer o quê? Para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e suas trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram junto por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, para com Israel. E todo o povo gritou como um grande brado quando eles louvaram ao Senhor, porque os fundamentos da casa do Senhor foram lançados. Todavia, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando os fundamentos dessa casa foi lançado, diante dos seus olhos, choraram em alta voz, e muitos gritaram alto de alegria. Pastor, o que é isso? Eles estabeleceram o altar. Agora, eles estavam indo para construir uma casa para Deus. E quando foi lançado os fundamentos, olha para mim, os fundamentos da casa, eles se reuniram como um só homem e lançaram os fundamentos. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar, porque o fundamento estava posto. Eles começaram a se alegrar, porque tinha feito uma sapata. Não tinha parede. É tipo, meu Deus, está pronto uma sapata. Glória a Deus. Ah, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Diferente de nós. Nós vamos dar glória a Deus quando tiver tudo pronto. Ah, agora está pronto.
Glória a Deus. Não, é dar glória a Deus agora, irmãos. Amém. É agora, quando a gente fala assim, é mais uma pedra que está sendo colocada na construção. É mais um fundamento que está sendo colocado na construção. E aí sabe o que acontece? Quando eles lançaram os fundamentos, os anciãos, aqueles que já tinham visto o primeiro templo, a glória do primeiro templo, quando eles viram os fundamentos, eles começaram a chorar. E ninguém entendia porque eles choravam. Tipo, todo mundo está cantando. E aí de repente um grupo começa a chorar. E aí a Bíblia diz que eles estavam chorando e bradando de alegria. Porque eles tinham visto a glória do primeiro templo. O primeiro templo. E agora estava vindo o segundo templo. A Bíblia diz, irmãos, que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Isso é para a sua vida e para a minha vida. Porque eu não sei se você sabe, você era um templo do diabo antes de o Espírito Santo entrar aí. O Espírito Santo ia entrar em você, o diabo habitava aí. Não, pastor, credo? Não tinha Jesus, tinha o quê? Se você não tinha Jesus, você tinha o quê? Eu não ia conhecer isso. Mas eu era endemoniado, mesmo nunca ter ficado endemoniado, possesso, eu era endemoniado. Porque não tinha Cristo. E esse templo foi derrubado. Agora entrou Cristo. E aí, irmãos, eu estou vendo uma construção na nossa vida. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Talvez você pensou que era alguma coisa na sua vida, mas, cara, deixa eu falar para você. Nada se compara àquilo que Cristo ainda vai fazer na sua vida. Talvez você fale, pastor, eu já vivi dias maravilhosos. É? Daqui um dia a gente vai conversar de novo. Glória a Deus. Aí então eu falo, pastor, eu estou vendo os melhores dias da minha vida. Porque sempre é maior, é de glória em glória, irmãos. É de glória em glória. Não vai parar agora. É de glória em glória. E aí eles viram e começaram a chorar. Nós estamos como igreja instituindo altar e colocando fundamento, instituindo altar e colocando fundamento, instituindo altar e colocando fundamento. Por isso que a gente chora, a gente grita, a gente briga, a gente ama, a gente fala com fervor e abraça. Meu Deus, é tantas emoções no mesmo dia. Porque a gente está trabalhando para construir um altar, instituir o altar e colocar um fundamento. Isso tanto na nossa vida pessoal como na vida da igreja, dos irmãos. E aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Para colocar fundamento precisa cavar. E cavar mexe na terra. Nós somos feitos do pó da terra. Por isso que quando eu falo, o Espírito Santo começa a mexer dentro de você. É Ele cavando aí. Ele está cavando as suas intenções, suas emoções. Ele está cavando os seus desejos, os seus sonhos. Porque Ele está mexendo no nosso fundamento. E é necessário. É necessário, às vezes, a gente ouvir assim, meu Deus, acabou com os meus sonhos. É necessário. Mas, na verdade, não acabou. Ele está dando os sonhos dele para você. E é o melhor que tem. Olha só. Nesse tempo de fundamento, Deus vai mexer na nossa terra. Deus vai mexer na nossa humanidade. Para a gente deixar de ser homens caídos para se tornar homens espirituais. O meu maior desejo, agora eu quero abrir meu coração para vocês. Meu maior desejo é fazer ou tentar transmitir para que vocês pensem a vida de vocês biblicamente. Esse é o meu maior desejo. Tirar os achismos da nossa vida e falar, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Esse é o meu maior desejo, irmão, como pastor. Talvez 30 pessoas que Deus nos confiar, falar, Deus, está aqui, ó, quero te apresentar essas 30 pessoas que obedeceram a tua palavra. Amém. Esse é o meu maior desejo, não tem outra motivação no meu coração. Meu maior desejo é fazer com que as pessoas que Deus tem confiado a essa comunidade local olhar para a Escritura e falar, está escrito, pastor. Eu falar, amém, está escrito, obedeça e faça. Pastor, Deus falou comigo, porque está escrito, obedeça e faça. Porque Deus não vai falar fora da sua palavra, irmãos.
Deus não fala fora de sua palavra. Hebreus 1:1. Nos tempos passados, Deus falou por muitas vezes pela boca dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele tem falado por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus vai falar pelo verbo, pela sua palavra, por Jesus. Então nada pode estar fora de Jesus. Nada pode estar fora de Jesus. Esse tempo de restauração é um tempo de a gente viver no Espírito. Porque eu não sei se você sabe, olha para mim. A restauração do altar, ela é espiritual. Porque Deus, Ele é Espírito. Deus não é uma parede, Deus não é carne, Deus é Espírito, João 4. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus quer que você viva em Espírito para adorar em Espírito e em verdade. E viver em Espírito é totalmente diferente de viver na carne. Porque no Espírito você tem os frutos do Espírito. Mas quando você vive na carne, as obras da carne são manifestas. Em prostituição, imoralidade sexual, fornicação, avareza. Tudo isso é obra da carne, irmão. Tudo isso, olhos altivos, tudo isso é obra da carne, não é obra de Deus. Não é fruto do Espírito. Ah, eu sou melhor. Tu não é melhor não, macho. Tu vem do mesmo saco. Tu é farinha do mesmo saco. Tu vem do mesmo pó. Do mesmo barro que todos nós viemos. E a gente precisa entender esse lugar que Deus está nos levando. Deus vai mexer na nossa humanidade para nos tornar homens espirituais. Porque o homem espiritual discerne das coisas do Espírito, dele de ninguém discernir. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E nesse tempo, irmão, de restauração, é o tempo de restaurar a adoração. Adoração a Jesus, entronizar Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar. Então, quando você acordar, você vai acordar e vai pensar em Jesus. Meu nome, não tem coisa melhor. Você é completa nesse lugar. Meu, Jesus está comigo. Não preciso de mais ninguém. As pessoas que vão vir comigo apenas para contribuir e somar. Mas Jesus está comigo. Você nunca estará sozinho. Nós estaremos realmente nos braços, como foi cantado aqui hoje, de descanso. Cara, é o melhor lugar, irmãos. O melhor lugar. O Deus está restituindo o altar e a adoração. Não pegue maldição humana. Não existe isso. Gálatas 3,13. Jesus se fez maldito para que nós pudéssemos ser livres. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não tem maldição sobre nenhum de vocês. Você está em Cristo? Se está em Cristo, não tem. Amém. Se você estiver em Jesus, é uma nova vida. Você nasceu de novo. E essa nova vida é uma nova vida nele. Pastor, e minha vida passada? Passou! Se a vida é passada, passou. Agora demonstre frutos que você vive uma nova vida em Jesus. Frutos dignos de arrependimento. Não existe nada que pode separar você do amor de Deus. Nem fome, mas não está faltando coisa, não vai te separar de Jesus. Mas estou com frio, nem nudez. Mas eu estou com medo, nem perigo, nem espada, nada poderá nos afastar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Mas eu quero convidar vocês, irmãos, a sair. A sair do cativeiro da Babilônia. Eu quero romper dentro de vocês, pelo Espírito. Vocês falam, cara, eu preciso fluir. Eu não posso pendurar a minha harpa. Eu preciso fluir na adoração. Eu preciso me dar. Eu preciso entrar no meu quarto e sentir Ele de novo. Eu preciso cantar e falar, Ele está me ouvindo. Eu preciso fluir, eu preciso. Porque eu não estou mais em Babilônia, agora eu estou em Sião.
Eu estou num lugar que eu posso fluir em Jesus. Eu quero finalizar aqui. O lugar da adoração é o lugar do altar restaurado. Então esse lugar é o que a gente precisa crescer todo dia. Todo dia. E se você tem dificuldade de orar, irmão, vem orar aqui, ó. Tem vários espaços para orar. Se tranca aqui, ó. Eu tranco você ali, deixo vocês 3 dias aqui, ó. Só jogo pão e água para você. Para você ficar, não, eu não consigo, em casa eu só como, então vem pra cá, eu não te dou comida. Vem aqui, você vem buscar Deus. Né, pastor? Tô me forçando. Não, só tô te dando um incentivo. Dizendo que você pode buscar Jesus, irmão. Eu quero ouvir da sua boca, pastor, Deus falou comigo. E realmente Deus falar com você. Porque na verdade Deus nunca parou de falar, irmãos, é nós que paramos de ouvir. Deus está sempre falando. O Espírito Santo ainda está aqui habitando. E Ele está ministrando. Depois que o altar for restaurado, os fundamentos serão colocados. E o fundamento colocado, a gente vai cantar, se alegrar. E a gente vai ver uma casa construída para Deus. Aleluia. Babilônia. Deus não vai tirar você de lá. Nunca. Não, Ele manda até um decreto. Mas é você que sai. Lembra das 12 tribos, somente 2 saíram? Porque Babilônia é conforto. Você sabia que na Babilônia eles eram cativos, mas tinha casas. As casas da Babilônia chegavam até ter até 3 andares, irmãos. Era uma arquitetura moderna. Meu Deus, imagina se morar numa casa de 3 andares hoje. Top! Eles já viviam na Babilônia assim. É um lugar onde tem prazer. Onde tem bem-estar. E Deus não vai tirar você daí. Não, pastor, não. Ele vai comunicar, ele vai gritar, ele vai ser... Deus vai usar Jeremias por 23 anos falando. Mas, deixa eu ler, vou finalizar agora. Apocalipse 18. 18:4 diz assim: eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não recebam as suas pragas. Da Babilônia, Deus não vai tirar você. Você precisa sair daí. Você precisa querer romper esse lugar espiritual e falar: eu vou sair desse cativeiro espiritual. Porque lembra, no Egito era abraçal, agora na Babilônia é cativamente. As mentes pensantes são levadas cativo. Então você precisa falar: não, eu não vou viver mais assim. Eu não vou viver nesse ambiente. Eu vou romper com isso. E vou viver o que Deus falou que eu deveria viver. Eu vou para Sião e vou adorar o Deus de Sião. Eu vou cantar o Deus de Israel. Eu vou adorar Jesus. Eu não vou cantar porque Ele está falando que eu tenho que cantar uma música para alegrar eles. Eu não vou ser assim. Eu vou cantar porque de mim está fluindo. Porque nosso interior vai fluir rios. Vai fluir rios. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender por ter desobedecido a Deus. Se arrepender por ter se submetido a um jugo que nunca foi de Jesus. Agora, no arrependimento contra as pessoas, é diante de Jesus. Se arrepender por ter acatado um ambiente, uma atmosfera espiritual que nunca foi Jesus que estabeleceu. Ter acatado espiritismo, cara, tanta coisa que não tem nada a ver com as escrituras, colocando dentro da Bíblia. A gente precisa se arrepender. Se arrepender do que, pastor? Por você não orar, por você não buscar Deus. Você precisa se arrepender por você não colocar outras coisas e outras pessoas em primeiro lugar, a não ser Jesus.
Você precisa se arrepender por ter colocado tudo, os bens materiais, no lugar de Jesus. Precisa se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem restauração. Nós estudamos na semana retrasada que Deus perdoa todos os pecados. Arrependidos. E confessados. Deus está disposto a dar tudo que Ele tem para nós. Mas a gente tem que estar livre para receber dele. Deus não vai te dar algo na sua mão se você está com a mão cheia. Você precisa se livrar disso para que você receba de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar.